Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e V. Kramnik com as peças pretas. C4 e 5. Cavalo C3. Cavalo F6. Cavalo F3. Cavalo C6. G3. D5. C. Captura em D5. Cavalo captura em D5. Bispo G2. Cavalo B6. Roque curto. Bispo E7. D3. Roque curto. Bispo E3. Torre E8. Torre C1. Bispo F8. Cavalo E4. Cavalo D4. Bispo G5. F6. Cavalo captura em D4. E. Captura em D4. Bispo D2. Bispo E6. B4. Bispo D5. A4. C6. A5. Cavalo C8. Torre I1. A6. Cavalo C5. Bispo captura em G2. Rei captura em G2. Dama D5 cheque. Rei G1. Cavalo D6. Dama B3. Dama captura em B3. Cavalo captura em B3. Cavalo B5. Rei F1. Torre de A, D8. Torre C4. Torre D5. Bispo C1. Torre de I, D8. Bispo B2. Rei F7. Rei G2. H5. H3. G5. G4. Rei G6. Torre F1. Bispo E7. F4. H. Captura em G4. H. Captura em G4. G. Captura em F4. Torre captura em F4. Bispo D6. Torre F3. Torre G5. Bispo captura em D4. Torre captura em G4 cheque. Rei F2. Cavalo captura em D4. Cavalo captura em D4. Torre H8. I4. Torre H2 cheque. Rei I3. Torre B2. Cavalo C2. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre C2. Torre G5. D4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era rei D4. Torre B5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre G4. Rei D3. Bispo captura em D4. Torre captura em D4. Torre de 5. Captura em D4. Cavalo captura em D4. Torre B3 cheque. Rei I2. Torre captura em D4. Torre G3 cheque. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre D3. Rei F7. Torre D3. Rei I6. Rei I3. Torre B5. Torre A3. C5. D. Captura em C5. Torre captura em C5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era rei 5. Rei F4. Torre H5. Torre B3. Torre B5. Torre A3. Rei D6. Torre A1. Torre C5. Torre D1 cheque. Rei C7. Torre A1. Rei C6. Rei I3. F5. E. Captura em F5. Torre captura em F5. Rei D3. Torre F3 cheque. Rei C4. Torre F4 cheque. Rei C3. Rei C5. Torre H1.
Torre F3 cheque. Rei C2. Torre F5. Rei C3. Torre F3 cheque. Rei C2. Torre A3. Torre H7. Rei C6. Torre H6 cheque. Rei C7. Torre H7 cheque. Rei B8. Torre H8 cheque. Rei A7. Torre H5. Torre I3. Rei B2. Rei B8. Torre C5. Torre I6. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.